No capítulo 7, nós vimos que o selo ou a marca de Deus é o quarto mandamento, é o sábado. E o sinal da besta tem de estar em contraposição com o sinal ou com o selo de Deus. Este é o sinal do poder criador, como já vimos, é o dia de repouso de Deus, o verdadeiro sábado. O selo ou sinal desta universal apostasia será o dia de repouso instituído pelo homem, ou um falso dia de culto. Veja uma citação aqui do Mundo Católico de março de 1894, a página 809. Ela tomou o domingo pagão e fê-lo domingo cristão. E assim, o domingo pagão, dedicado a Balder, tornou-se domingo cristão dedicado a Jesus. O falecido cardeal Gibbons, de Baltimore, diz em seu livro A Fé dos Pais, a página 86, podeis ler a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, e não encontrareis uma simples linha autorizando a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia este que nós jamais santificamos. Então, eles não enganam, eles dizem que foram eles mesmos que modificaram, por autoridade do pontífice deles máximo, né? E só é enganado então quem quer, quem não estuda, quem não lê. Em uma carta de 11 de janeiro de 1892, um sacerdote católico romano escreveu o seguinte: a Bíblia diz: lembra-te do dia de sábado para o santificar. A Igreja Católica diz: não, pelo meu poder divino, eu revogo o dia de sábado e ordeno que santifiquem o primeiro dia da semana. E aí está, todo mundo civilizado curva-se em reverente obediência à ordem da Santa Igreja Católica. Então, essas igrejas aí que aceitam esses ensinos são chamadas de filhas. E eles mesmos reconhecem isso, né? Acabam homenageando essa igreja porque está seguindo os seus dogmas. O mais antigo documento sobre a observância do domingo como dever legal é um ato baixado por Constantino, 321 depois de Cristo, intimando que todas as cortes de justiça, habitantes de cidades e trabalhadores braçais descansem no domingo, que era chamado de Venerabile Dies Solis, ou seja, venerável dia do sol, com uma exceção em favor dos trabalhadores da agricultura. Isso está na Enciclopédia Britânica, na 11ª edição, artigo domingo. O sinal da apostasia é assim, então, claramente identificado. O terceiro anjo adverte contra o recebimento deste sinal. Uma lei internacional vai exigir obediência universal ao falso poder de Roma, mas os que acatarem essas leis estarão desonrando a Deus e estarão quebrando os mandamentos de Deus. É então que eles recebem o sinal da besta. O livro Conflito dos Séculos, a página 449, diz o seguinte: não antes que as coisas estejam claramente definidas e todo mundo tenha ouvido a mensagem de Deus, terão os homens recebido o sinal da besta. E na página 234 do livro Evangelismo diz: ninguém recebeu até agora o sinal da besta. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunidade católico-romana. Ninguém é condenado sem que haja recebido iluminação, nem se compenetrado da obrigatoriedade do quarto mandamento. Mas quando for expedido o decreto que impõe um sábado espúrio e o alto clamor do terceiro anjo a advertir os homens contra a adoração da besta e de sua imagem, será traçada com clareza a linha divisória entre o falso e o verdadeiro. Então, os que ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da besta. Assim como foi com Daniel, que recusou comprometer sua fé e preferiu aceitar o decreto de morte antes que negar o seu Deus, tendo também sido salvo miraculosamente do poder dos leões, assim também será nesta última crise com os que permanecerem fiéis aos mandamentos de Deus. No verso 11, nós lemos: a fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. A palavra aion, que aqui foi traduzida como para todo sempre, é definida no manual léxico grego do Novo Testamento da seguinte forma:
Um espaço de tempo como uma vida inteira, geração, período da história e período indefinidamente longo. Veja só, é um período longo, mas não é eterno, como prega a Igreja Católica. Lá em Judas 7, diz que Sodoma e Gomorra passaram pelo fogo eterno, e, no entanto, não estão queimando até hoje. Se fosse esse fogo eterno que a Igreja Católica prega, tinha que estar queimando. Nós tínhamos que ver lá a cidade queimando até hoje, não é verdade? Mas é eterno quanto ao seu efeito, ou seja, nunca mais foram reconstruídas e nunca mais existirão. Assim também será com a besta e com aqueles que aceitarem o sinal da besta. O verso 12 diz: Aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Parece que, para aqueles que aguardam a volta de Jesus, parece que ele está demorando. Mas a segunda e terceira mensagens angélicas são admoestações fortes e graves para os que praticam o mal. Não deixam de ser igualmente uma grande esperança para aqueles que já são fiéis a Deus. Ao ver essas mensagens, os fiéis passam a saber que os que fazem oposição a eles finalmente vão ter um desfecho, finalmente haverá justiça. É um conforto para os que sofrem nas mãos dos que lhes fazem oposição saber que a sua paga virá. É como se Deus estivesse dizendo: continuem sendo fiéis, perseverem na verdade, tenham paciência, porque haverá juízo para eles. Esse verso aí diz quem é a verdadeira igreja de Deus aqui na terra. O verso diz: aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A palavra paciência é também traduzida por perseverança. Vai ser um povo paciente e perseverante que estará em pé na volta de Jesus, como podemos ver em Hebreus 10, versículos 36 e 37. Mas o que é ter fé em Jesus? Quem tem fé em Jesus aceita sinceramente as coisas que Jesus ensinou, porque professar crer em Jesus e rejeitar os seus ensinos é uma contradição de ideias. Quem tem fé em Jesus também aceita a Bíblia inteira. Isso inclui tanto o Velho Testamento como o Novo. Até mesmo Jesus acreditava que os seus autores foram escolhidos por Deus. Quem tem fé em Jesus estuda seriamente as profecias de Daniel e Apocalipse. O povo remanescente de Deus, ao contrário da maioria dos professos cristãos de hoje, não negligenciará nem menosprezará a Bíblia como se tratasse de um livro selado que não pode ser entendido. Quem tem fé em Jesus confia em sua promessa de que ele vai voltar uma segunda vez de maneira pessoal e visível, como nós podemos ler em João, no capítulo 14, verso 3, e também no livro de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, que nós já estudamos. O texto diz que eles guardam os mandamentos de Deus. Alguns dizem: meus pais seguiram a tradição, eu fui ensinado assim e vou continuar seguindo a tradição. Para esses, vale o seguinte pensamento: o fato de que alguns dos nossos antepassados não tiveram a mesma luz que temos hoje, não quer dizer que temos de rejeitar a luz. Essa última igreja de Deus será um povo obediente, porque guardam os mandamentos. Essa obediência será de modo particular muito notória. Vejamos o que diz o verso 13. Então ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos, pois as suas obras os acompanham. Bem-aventurado quer dizer feliz. Parece até um paradoxo, né? Dizer aqueles que morrem. Nesse ponto, recebem aí uma bênção especial. É óbvio que eles são felizes, porque eles são poupados das tribulações que vêm pela frente. Eles descansam do seu trabalho, das suas fadigas. Para o verdadeiro cristão, a morte realmente é uma bênção. Para aquele que acredita na volta de Jesus, realmente a morte não passa de um sono, de um descanso temporário. E que, quando abrir os olhos, a primeira pessoa que virá será Jesus. Será realmente uma bênção. No verso 14, lemos: E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante a filho de homem, que tinha sobre a cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Nesse texto, nós vemos a descrição da volta de Jesus.
A nuvem é composta de água, e água em profecia quer dizer povo, né? Então, que povos são estes que estão no céu e que virão com Jesus? Em Mateus nós encontramos a resposta. Mateus 25:31 diz: Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Jesus tem sobre a sua cabeça uma coroa, que é símbolo de vitória. E em sua primeira vinda ele veio de uma forma humilde, frágil, na figura de um bebê, mas nessa segunda ele virá com poder e grande glória, como diz Mateus 24:30. Jesus tem em sua mão uma foice. Isso aí é um símbolo do juízo divino, como mencionado em Apocalipse 14, versos 16 a 20, também em Mateus capítulo 24, versos 31, 40, 41 e 45 até o 51. Verso 15 diz: E outro anjo saiu do santuário, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: Lança a tua foice e ceifa, porque é chegada a hora de ceifar, porque já a seara da terra está madura. E quando é que essa seara da terra vai estar madura? Mateus 24:14 diz quando isso acontecerá. Lá diz o seguinte: E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então a terra vai estar madura para a colheita, quando todas as pessoas conhecerem este evangelho do reino. Nos versos 16 a 20, nós lemos: Então aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a foice à terra, e a terra foi ceifada. Ainda outro anjo saiu do santuário, que está no céu, o qual também tinha uma foice afiada. E saiu do altar outro anjo, que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Lança tua foice afiada, e vindima os cachos da vinha da terra, porque já suas uvas estão maduras. E o anjo meteu a foice à terra, e vindimou as uvas da vinha da terra, e lançou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e saiu sangue do lagar, até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Que momento bendito será para aqueles que aguardam a volta de Jesus, quando aquela grande nuvem branca aparecer, para aqueles que aprendem a paciência dos santos e estão esperando pelo seu Redentor. Jesus vai colocar de lado as suas vestes de sumo sacerdote e vai colocar as suas vestes reais e a sua coroa real. O fulgor da glória celestial resplandece em sua volta, e ele tem em sua mão uma foice, porque ele não vem apenas para salvar, mas vem também para julgar. Os que rejeitaram a mensagem de misericórdia de Deus estão expostos a esses terríveis julgamentos. As uvas representam os perversos que sofrem a ira de Deus. Para aqueles que rejeitam as verdades de Deus, realmente será um dia terrível, mas para nós que aguardamos a volta de Jesus, será um dia maravilhoso. Nós estamos vivendo nos momentos solenes do juízo. E o meu desejo é que você entregue a sua vida ao Senhor e peça a Ele, como seu advogado de defesa, que interceda perante o Pai e lhe dê forças para fazer parte desse remanescente fiel, daqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro. Deus o abençoe.